Olá, meus amigos, sou o professor Wagner. O tema da nossa aula de hoje é trabalhar com sequências ou fenômenos periódicos com figuras, letras, palavras, símbolos e números. Pessoal, esse é um tema muito cobrado em concurso público. Essas sequências periódicas, esses fenômenos periódicos, eles são muito cobrados, por quê? Porque está embutido aqui um raciocínio lógico de um determinado período. É sim matemática, mas é mais do que matemática, é raciocínio lógico. Então nós vamos abordar essa aula com várias estratégias para descobrir um padrão lógico dessas sequências. Então a gente vai fazer o máximo de questões possíveis aqui para que você possa, depois, quando for fazer essas questões sozinho, você vai já ter uma noção de como que vai ser abordada aquele tipo de questão. Então, vou procurar abranger aqui o máximo de informação para que você fique bem tranquilo e quando deparar com esse tipo de questão, você vai tirar de letra, ok? Então, vamos iniciar com uma parte teórica, uma parte que define aqui o que é uma sequência com esses símbolos, com essas palavras, números, figuras, enfim. Então, as sequências são constituídas de sucessões de figuras, de letras, símbolos, palavras ou sucessões numéricas, ou seja, números, obedecendo um padrão lógico. A maioria dessas questões, quando aparecem em concurso público, a gente tem que descobrir o padrão lógico. Então a gente vai explorar algumas ideias de alguns padrões lógicos, de algumas sequências, e a partir daí você vai ficar bem tranquilo com esse tipo de questão. Peguei aqui um exemplo de uma sequência que tem aqui alguns símbolos, hashtag, porcentagem, arroba, cifrão, depois volta a repetir o padrão, hashtag, porcentagem, arroba, cifrão e assim sucessivamente. Não estamos ainda interessados em descobrir qual que é o próximo elemento, ou qual que é o milésimo elemento, qual que é o elemento, qual é o símbolo que está lá na posição 74. Então as questões de concursos vão cobrar isso. A gente já pode perceber que existe um padrão aqui nessa sequência, nessa primeira sequência. Notem que ela vai de 4 em 4 símbolos a uma repetição. Então, a partir da segunda série, da segunda sucessão, os símbolos aparecem da mesma forma. Então, por exemplo, a ideia para descobrir aqui, vamos pensar, qual é o 29º termo? O que você vai fazer para descobrir o 29º termo? Você tem duas formas de pensar aqui. Então, a gente já vai começar a explorar essas primeiras ideias. Se ele pede o 29º termo, deixa eu melhorar aqui a escrita, o 29º termo, que figura será essa? Que símbolo será esse? Duas formas para você resolver esse problema. Veja, pense no múltiplo de 4, porque essa sequência ela se repete de 4 em 4 símbolos. O quarto termo é o cifrão. O oitavo termo é o cifrão. O 12º termo é o cifrão. Então, múltiplos de 4 vai ser sempre o cifrão. Então, por exemplo, o 20º termo é múltiplo de 4. O 24º também é múltiplo de 4. O 28º também é múltiplo de 4. Se o 28º vai ser o cifrão, lá na frente, porque eu vou ter sempre os múltiplos de 4 finalizando a sequência, o 28º sendo o cifrão, o 29º é o que começa a nova sequência. Vai ser hashtag. Então, esse tipo de questão, essa é uma forma de descobrir qual é o termo que está naquela determinada posição solicitada. Ok? Mas qual que é a maneira matemática de fazer isso? É você pegar 29 e dividir por 4. Mas não é uma divisão com vírgula, é uma divisão com resto. Então, a gente vai pegar aqui 29 por 4, se fosse 7 vezes 4, dá 28. 28 sobra 1. Então, o que significa esse 7? 7 para a gente não vai importar no problema. Significa que vai aparecer 7 sequências iguais a essa. 7 sequências de 4 em 4 símbolos. Só que este resto é que define aonde vai parar essa sequência.
Portanto, o resto sendo 1, é o próximo elemento após a finalização do ciclo. Porque se o resto fosse 0, iria acabar no cifrão. Como o resto é 1, vai acabar no hashtag. Se o resto fosse 2, acabaria na porcentagem. Se o resto fosse 3, arroba. Professor, e se o resto fosse 4? Não tem como dar resto 4, porque o nosso divisor é 4. O resto só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Quando o resto é 0, é porque o número é múltiplo de 4. Sempre vai acabar no cifrão. E assim sucessivamente. Então a gente está pegando aqui a primeira ideia para descobrir aonde vai parar determinada sequência. Ok? Mas primeiro estou dando exemplo para ficar bem claro que a gente precisa descobrir um padrão lógico. A segunda sequência são letras do alfabeto. Ele pode perguntar qual é a próxima letra. Então a gente tem que descobrir um padrão. A melhor maneira de se descobrir um padrão quando vem escrito aí letras do alfabeto, sugiro que você desenhe todo o alfabeto, incluindo as letras K, W e Y, porque o novo acordo ortográfico permite que seja incluído essas 3 letras. Então, o nosso alfabeto hoje da língua portuguesa contempla 26 letras. Até é importante saber isso, porque há uns 10 anos atrás, vamos pensar assim, eram só 23 letras. O K, o W e o Y não entravam. Então, fique bem atento nas questões de concurso, quando ele fala que é o alfabeto da língua portuguesa atual. 26 letras. Entra K, entra W e entra Y. Se você pegar uma questão de concurso lá de 1980, 1990, até 2000, talvez você encontre o alfabeto com 23 letras. Ok? Mas nós vamos ver essas questões ao longo da aula. Existem sequências com números. E a gente pode pegar um padrão lógico também. Não vou entrar no mérito agora. Então, uma sequência ela pode ser de números, ela pode ser de letras, ela pode ser de palavras, ela pode ser de símbolos, ela pode ser de figuras, quadrado, retângulo, triângulo, bolinha, enfim. Nós vamos aproveitar essa aula e explorar o máximo de padrões que podem aparecer. Se a gente conseguir explorar essa grande quantidade de questões com algumas ideias, na hora que você fizer uma questão de concursos, você vai lembrar, olha, eu já fiz alguma coisa parecida com isso. E aí você vai estar preparado para resolver essas questões. Ok? Muito bem, vamos começar um primeiro exemplo de como a gente vai trabalhar com esses padrões. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em saltos. Veja, se eu pergunto a vocês, aqui são sequências de números consecutivos. Quantos números naturais consecutivos existem de 38 a 138? Quando ele informa que é de 38 a 138, nós estamos pensando que o 38 vai ser incluído e o 138 também será incluído. Olha só, pessoal, vou fazer essa questão de 3 formas diferentes. Muito cuidado. Quando você faz 138 menos 38 e o resultado é 100, você vai errar. Não tem 100 números ali, incluindo o 38 e o 138. São apenas saltos que eu estou correndo quando saio do 138 e chego no 38, ou vice-versa. Eu preciso somar mais um. Da onde surgiu esse mais um? Eu vou entender isso da seguinte forma. Quantos números tem de 3 a 7 consecutivos naturais? 3, 4, 5, 6, 7. Se você faz 7 menos 3, 4, você vai errar, porque são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que está por trás dessas ideias aqui? 7 menos 3, de fato, é 4. Mas são 4 saltos. Na nossa aula, a gente vai batalhar muito com essa ideia de saltos. Olha só. 1 salto, 2, 3, 4. Só que, como o primeiro salto eu peguei 2 números, eu deixei de contar o primeiro elemento. Portanto, eu tenho que somar esse 1 para ficar 5 números. Então, existem 5 números
de 3 a 7, incluindo o 3 e incluindo também o 7. 5 números. Portanto, quando eu quero saber de 38 até 138, eu vou ter 138 menos 38, são 100 saltos. Eu consigo chegar em 100 saltos saindo do 38, chegando ao 138. Mas se ele pergunta quantos números tem, incluindo o 38 e o 138, eu tenho que somar esse 1, porque talvez o número 38 não foi contado. Ok? Como provar que realmente é 101 números? Nós podemos fazer o contrário, contar do 1 até o 138, aí vai ter 138 números. 1, 2, 3, 4. Vamos, professor, não tem que subtrair e somar 1? Sim. Se você subtrai 138 menos 1, 137. 137 saltos, mais 1, 138. Então, do número 1 é onde inicia até o 138, existem 138 números. Só que, olha só, eu tenho que tirar do 1 até o 37. Eu tenho que tirar desde o 1 até o 37. Por isso que é 138 no total, retirando 37 números, que o 1, o 2, o 3 até o 37 não vai entrar aqui. Por isso que deu 101, para confirmar de fato que existem 101 números consecutivos naturais que estão de 38 até 138. Lembrando que o 38 entra e o 138 entra. Ok? Muito bem. O exemplo 2 tem que tomar muito cuidado. Também são sequências de números naturais consecutivos, mas agora ele quer quantos números naturais consecutivos existem entre. Agora é entre 25 e 125. Então, de novo, o 25 agora não entra e o 125 também não entra. Uma boa maneira de pensar isso é você fazer 125, 125 menos 25 vai dar 100. Só que o que vai acontecer? Você tem que tirar os dois que não entram, o 25 e o 125. Só que tem um detalhe, você achou 98 saltos. Você tem que somar um. Existem 99 números que estão entre 25 e 125. Professor, como provar isso de fato na prática? Veja, 24 números você não quer. Se você pensar do 1 até o 125, você primeiro tem que tirar 24 números, depois tem que tirar o 25 e depois tem que tirar o 125. Veja, do 1 até o 24 são 24 números. Ok? O 25 será retirado, o 125 também. Então, se eu pegar 125 e subtrair os 24 que eu não quero, eu vou ter 101. 101, incluindo o 25 e o 125. Quando eu tiro esses dois, eu vou ter 99 números. Só que a ideia central que eu preciso que você guarde é pensar sempre em saltos. Veja, a ideia central aqui dessa situação é quantos números existem entre 25 e 125. Então, de fato, ele está querendo o 26, o 27, não entra o 25, até o 124. Então, eu quero saber quantos números existem aqui. Aí, o que você faz? 124 menos 26, você encontrou a quantidade de saltos. 124 menos 26, 98 saltos. Só que você tem que incluir o 26. Você tem que incluir ele, porque na hora que você conta o primeiro salto, você está deixando de contar um número, o 26. Então, na hora que você soma, são 99 números. Ok? Então, quando ele pede números de tanto a tanto,
você inclui esses extremos. Quando ele pede entre tanto a tanto, entre, os extremos não entram. Perfeito? Muito bem. Vamos para agora o que a gente precisa saber sobre essa quantidade de saltos e de soma de números. Agora eu estou interessado em somar qual é o valor da soma dos 100 primeiros números naturais consecutivos. Eu quero somar o número 1, mais o número 2, mais o número 3, mais o 4, até chegar ao 100. Somar todos eles. Em vez de você somar 1 mais 2, 3, mais 3, 4, mais 4, 8, existe uma regra bem fácil aqui, que é a seguinte. Você pode somar o número 1 com o número 100. Somando 1 com o número 100, a gente encontra 101. Muito bem. Se você somar o número 2 com o número 99, não é coincidência. O resultado também será 101. Por que sempre 101? Porque o que você ganha 1 aqui, você perde aqui. Na hora que você soma, o resultado é o mesmo. Continuando, se você somar o número 3 com o número 98, o resultado encontrado é também 101. Que conclusão que nós vamos ter nesse problema, somando todos esses números? Primeiro, quantos números nós temos de 1 a 100? Obviamente existe aqui 100 números. Tá claro? 100 números. Por quê? Porque o 1 já é o primeiro e o 100 é o último. São 99 saltos. Veja, 100 menos 1, 99 saltos. Mais 1, 100 números. Não tem graça, somado 1 até um determinado número é a quantidade de termos que tem o final. Só que quando a gente agrupa dos extremos, a gente pega a metade desses números. Ou seja, se eu divido por 2, que são os pares que eu estou formando, eu vou ter 50 pares. Esses 50 pares somam 101. Portanto, 101 mais 101 mais 101. Estou somando todos esses números. Quantos 101s vão aparecer? 50. Por isso que eu faço 101 vezes 50. De novo, somando esses extremos, eu vou encontrar sempre 101. 101 mais 101 mais 101. Só que como eu peguei uma quantidade par de termos, sempre o último com o primeiro, o segundo com o penúltimo, são 100 números dividido por 2, 50 pares. 101 vezes 50. O 5 vezes 101 dá 505, mais esse zero. Então, essa soma é 5.050. Então, bem tranquilo. Professor, tem fórmulas de progressões aritméticas. Eu posso utilizá-la? Eu não sugiro que faça isso. Por quê? Vai ter problemas lá na frente que às vezes as fórmulas vão te confundir. E nem sempre você vai decorar essas fórmulas. O raciocínio lógico é mais interessante. É um raciocínio bem tranquilo para a gente somar esses extremos. Ok? Vamos dar um passo maior agora para poder somar uma quantidade de números ímpares. Mas a dificuldade ela vai ser só momentânea. A gente vai tentar construir uma boa ideia para isso. Qual é o valor agora da soma? Não começou do primeiro, começou do 4. 4 mais 5, mais 6, mais 7. Professor, eu posso começar do 1 e depois tirar esses termos? À vontade. Só que aqui eu vou trabalhar com uma ideia da seguinte forma. Aqui está indo de 1 em 1 e primeiro eu preciso saber quantos termos existem ali. Quantos termos tem de 4 a 64? Então vamos lá. 64 menos 4, eu vou ter 60 saltos. Mas não são 60 números, existem 61 números. Uma quantidade ímpar de termos. Então aqui tem um problema agora. Eu consigo formar uma quantidade par de termos com uma quantidade ímpar? Não consigo. Mas olha só que dica interessante. Eu vou retirar esse 4 da minha sequência. Tirando esse 4, eu vou ter agora
60 números. Então, agora aqui dentro, que antes tinha 61, agora tem 60. E aí a gente faz a mesma técnica anterior. Eu posso somar o número 5 com o número 64. O resultado vai ser 69. Muito bem. Será que o resultado será o mesmo quando eu somar o segundo termo com o penúltimo? Com certeza. 6 com 63 vai dar também 69. Continuando a soma, pegando agora o número 7 e o número 62, na hora que eu somo, o resultado com certeza é 69, 7 com 62. Professor, faz mais um. Tudo bem. Na hora que eu pego, por exemplo, o oitavo, que ele está aqui, com o 61, também vai dar 69. Essa quantidade de 69 números, a soma, obviamente, dos pares, quantas vezes vão aparecer 69? A metade de termos que eu tenho aqui. Se eu sei que aqui tem 60 números, eu vou ter aqui a metade, 30 números iguais a 69. Então a resposta é 69 vezes 30. Será que esse é o resultado definitivo? Não. 69 vezes 30 é a soma dessa parcela aqui. Vamos fazer. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 6, 18, 19, 20. Então, essa soma ainda parcial sem o 4 é 2070. Só que agora o que eu faço? Eu incluo o 4, porque eu preciso que ele participe também na nossa soma. Por isso, a soma definitiva da nossa soma de 1 em 1, de 4 a 64, é 2074. Ok? Professor, tem outra forma? Uma forma análoga. Você poderia tirar o 64. A sua estratégia é tirar o 64, mas aí você ia somando os extremos. A sua maneira de fazer é diferente a conta, mas o resultado tem que dar 2074. Até sugiro que você faça isso para realmente confirmar esse resultado. Você vai somar 4 com 63, 67. 5 com 62, 67. Você vai fazer 67 vezes 30, porque são 30 pares, são 60 números, e o resultado você soma 64. Com certeza você encontra o mesmo resultado que eu encontrei. Ok? Então, estamos ainda na parte teórica. Vamos finalizar essa parte teórica com a soma agora, não de 1 em 1, a soma de 4 em 4. Olha que grande ideia que eu vou passar para vocês quando não é de 1 em 1, quando não é de 2 em 2, é de qualquer soma. Pode somar de 5 em 5, de 6 em 6, só que tem que ter esse padrão. Eu peguei aqui um múltiplo de 4 para facilitar, mas a gente vai pegar essa ideia para outros problemas também. 44 mais 48 mais 52 mais 190. Obviamente eu pulei aqui. Do 52 tem o 50, mais 4 seria o 56, mais o 60. Vai somando todos eles até o 200. Professor, de 1 em 1 estava tranquilo. E agora de 4 em 4? Olha que grande ideia. Eu posso pensar que o 4 seja transformado em 4... Desculpa, o 44 em 4 vezes 11. Mais o 48, eu posso transformá-lo em 4 vezes 12. Muito bem. O 52, eu posso transformá-lo em 4 vezes 13. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que são múltiplos de 4, que vai agora de 11 até o próximo número em vermelho. Por exemplo, o último número em vermelho. O 200 eu posso transformar em 4 vezes 50.
Então, é claro que o anterior, o 196, é 4 vezes 59. Desculpa, 49. E finalmente ali, óbvio que tem mais termos aqui, mas a gente já consegue buscar a ideia que a gente precisa. 4 vezes 48. Olha só, se eu souber quantos números tem de 11 até 50, porque agora eu estou com números naturais consecutivos, 13, 14, 15, 16. Se eu souber quantos termos tem ali, o problema praticamente acabou. E quantos são esses termos? 50 menos 11, e o resultado a gente encontra a quantidade de saltos. Temos aqui 39 saltos. Mas eu preciso aqui somar mais um para conseguir a quantidade de termos. Então, existem 40 números ali. Se aqui existem 40 números, o que eu posso concluir? Eu posso somar os extremos. Veja, ele quer a soma total. Então, a ideia agora volta à tona. Ó. Eu posso pegar o 44, somar com o 200. E essa soma contempla 244. Muito bem. Eu posso também somar o 48 com o 196. E essa soma também será 244. Confirma. Se eu tenho aqui 196, faltam 4 para completar 200. Tiro 4 daqui, 200. Mais 44, 244. Professor, sempre vai ser assim? Vamos ver. Por que eu confirmo com vocês que, se eu fizer essa soma dessa forma, sempre o resultado será 244? A ideia é o que a gente já passou anteriormente. Ó. Eu ganho 4 aqui, mas aqui eu perco 4. Na hora que eu somo, o resultado é o mesmo. E a pergunta é, quantas vezes o 244 será repetido? A quantidade de pares que eu estou formando. Lembre que a gente calculou aqui, lembra que a gente calculou 40 números. Se eu divido por 2, eu vou ter 20 pares de termos ali. 20. O primeiro par é amarelo, o segundo par é o verde, o terceiro par é o vermelho e assim sucessivamente, até fechar aqui. 20 pares. Então a resposta é 244 vezes 20. 8, 8 e 4. Resposta definitiva, 4.880. Professor, tem outra forma de fazer a não ser essa codificação que o senhor fez? Ou seja, 44 eu codifiquei em 4 vezes 11. Sim. Eu vou deixar você ou copiando ou retornando o vídeo, eu vou apagar a tela e vou pensar em uma outra forma que faz sentido essa codificação. Veja só. Pensaremos na seguinte situação. Se eu subtrair 200 menos 44, cuidado, eu não vou encontrar a quantidade de saltos, porque agora não é de 1 em 1. Então, muito cuidado agora. 200 menos 44, eu vou encontrar 156. Só confirmando. 156 com 44, 44 mais 56, 100, mais 100, 200. Mas olha só, não é 156 saltos. Por quê? Porque os saltos que eu estou dando aqui pulam 4 números. Então, nada mais justo que dividir por 4. E aí, nesse caso, olha só. 156 por 4, se fosse 120 por 4, daria 30. Mas ainda tem 36 por 4, que é mais 9. Então, são 39 saltos. Professor, não entendi essa conta que você fez. Veja, eu quebrei o número 156 em 120 mais
36. Teria um jeito até mais fácil. Ó. Eu pego 160 por 4, dá 40. Só que eu tiro 4 dividido por 4, que é 1, por isso 39 saltos. Se eu sei que são 39 saltos, mais 1 são 40 números. Então, é exatamente o que eu fiz anteriormente. Professor, por que divisão por 4? Porque você está deixando de somar aqui o 45, o 46 e o 47. Os intervalos são de 4 em 4. Então, quando você subtrai os extremos e divide por 4, você encontra a quantidade de saltos. Vou fazer aqui com números menores, você vai entender o motivo. Veja, se eu pegar aqui 5, 10, 15, 20. Está indo de 5 em 5. Quantos saltos tem aqui? 1, 2, 3. Então, vamos encontrar por que 3? 20 menos 5. Subtrai os extremos. 20 menos 5, 15. Só que é o seguinte, 15 está indo de 5 em 5. Por isso, dividindo por 5, 3 saltos. É, de fato, o que eu propus. 1, 2, 3. Quando eu somo mais 1, 4 números. Perfeito. 1, 2, 3, 4. Subtrai os extremos, divide pelo intervalo de cada sequência aqui, de um número antecedente com o consequente, e depois somo 1 para saber a quantidade de números. Então, essa é a ideia para descobrir a quantidade de saltos. E foi isso que eu fiz aqui. Retornando ao problema, nós teremos 40 números, porque são 156 por 4, 39 saltos, mais 40 números. E aí vira o problema que a gente já fez anteriormente. Se eu somo 44 com 200, 244. Mudando a cor aqui. Depois, e a gente já fez essa soma. Depois, 48 com 196, 244. Esses 244 vão aparecer a metade de termos que eu tenho aqui. Se eu tenho 40 números, dividindo por 2, eu vou ter 20 pares. Vou até escrever aqui. São 20 pares que são 244 essa soma. Então, 244 vezes 20. Repetindo o que a gente fez anteriormente. Resposta final dessa soma, 4.880. Perfeito? Muito bem. Então, aqui a gente explora essas ideias de saltos. Vamos agora começar uma série de 15 questões que já foram cobradas em concursos públicos, questões que vão ser parâmetros para você, a descoberta desse padrão lógico, para que depois, quando você pegar outras questões, tenho certeza que você vai lembrar. Vendo essas questões que a gente vai resolver juntos aqui, você vai ter condições de fazer as outras. Então, nós vamos fazer nessa primeira parte 5 questões, na segunda parte mais 5 e na terceira parte mais 5. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui as questões que mais foram cobradas em concurso público nesses últimos anos e fiz aqui uma separação. O que está sendo mais cobrado sobre sequência de números? Existem essas ideias aqui. Depois eu peguei a parte de letras, o que está sendo cobrado em concurso público quando aparece letras. Então peguei algumas questões com algumas ideias interessantes e a gente vai fazendo dessa forma, ok? Então vamos começar na primeira questão desses padrões que vão aparecer em questões. Então vamos à primeira questão. Na sequência de algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. O termo que está na posição 2007, o algarismo, na verdade, que está nessa posição 2007 é, letra A é o número 1, é o número 2, é o número 3, 4 ou 5. Então, primeiro, pessoal, toda vez que aparecer uma determinada sequência numérica e ele quer uma posição muito longe,
É porque existe um padrão lógico, como a gente falou no comecinho da aula. Aí o aluno chega e pensa, olha, o padrão lógico deve ser 1, 2, 3, 4, 5, depois 4, 3, 2, 1. Não tem padrão lógico nenhum aqui. Deveria, terminando o 5, começar de novo o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é dessa forma. Então, você parte para uma outra. Aí você pega 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Só que o próximo termo deveria ser 1, que ele começa a sequência aqui, e aqui ele começa com 2. Então, não é essa configuração. Então, professor, como é que eu vou saber isso numa prova? Por isso que eu estou dizendo, a gente vai fazer uma grande quantidade de questões, você vai amadurecendo com essas ideias. Note que se você pega 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, agora sim, você pegou o padrão lógico, porque a próxima sequência começa com 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Tá vendo? A sequência que começa com 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, ela é repetida na segunda série aqui. E aí isso vai acontecer sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Note que essa sequência ela vai de 8 em 8 termos. Vamos resolver de duas formas. Vamos resolver pelo raciocínio lógico através dos múltiplos. Veja, qual é o oitavo termo? O número 2. Qual é o 16º termo? Número 2, pensando sempre no último. 16º. Qual é o 24º termo? Número 2. Se eu pegar os múltiplos de 8, sempre vão terminar em 2. Como eu quero 2007 e ele não é múltiplo de 8, eu vou pensar no número na posição 2000. 2000 é múltiplo de 8? Com certeza. Professor, como é que você sabe que 2000 é múltiplo de 8? Uma conta bem simples. 2000 dividido por 8, eu posso usar as frações equivalentes. Veja, dividido por 2 dá 1000. Dividido por 2 dá 4. Você sabe que dá 250, mas se quiser por 2 de novo, 500 por 2, 2. Então eu estou simplificando a minha fração. Então, deu exato. Se o número 2000 é múltiplo de 8, quando eu pegar lá na frente o termo que está na posição 2000, será o número 2. E o problema acabou. Se o número 2 é o 2000, o 2008 também é o número 2. Só que lá na frente, ó, 2000 é o número 2. Vamos supor que o 2000 esteja aqui, a posição 2000. Só que eu quero 2008. Vai estar aqui. Então, o que será para a gente o 2007? É o número 3. Outra forma, se o 2000 é o número 2, eu tenho que somar mais 7 saltos. Se o 2000, a posição 2000 é o número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo que está na posição 2007 é, de fato, o número 3. Usei aqui o raciocínio lógico. Professor, e se eu usar a matemática? Sim, você pode pegar o número 2007 e dividir por 8. Nós já sabíamos que o 2000 por 8 já dá 250. Então, 250 vezes, deixa eu arrumar aqui o número 5, 250 vezes 8 dá 2000. Sobra resto 7. Professor, o que é o 250? Não vai adiantar muito para a gente, mas é a quantidade de blocos que eu juntei aqui. Ó. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco e assim sucessivamente. Quando eu conseguir 250 blocos, suponhamos acabou aqui. 250 blocos. Acabou no 2. Só que eu ainda tenho que avançar 7 de resto. Como eu avanço 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem essas duas formas. Aqui através de uma matemática básica e aqui através de um raciocínio lógico pelos múltiplos. Então você pode usar essas duas ferramentas que você tem
quando ele te der uma sequência numérica e pedir lá na frente, bem lá na frente, um determinado número. É óbvio, se você pegou uma prova e falou, ó, professor, caiu na minha prova pedindo ali o 19º termo, pediu o 25º. Aí você pode até ir fazendo um por um. Mas se for um número grande igual a esse, você não vai ter essa condição de explorar um a um até chegar lá no 2007. Ok? E geralmente, questões de provas de concurso, geralmente ele pede o ano que está sendo cobrado aquele concurso. Por exemplo, em 2017 ele vai pedir qual é o termo que está na posição 2017. No ano de 2018, ele vai pedir o termo que está na posição 2018. Perfeito? Muito bem. Uma segunda forma de explorar sequências numéricas. Exercício número 2. Na sequência 3, 5, 8, 12, 17, 23, o número que sucede o 23, ou seja, após o 23, é letra A, 29, letra B, 30, C, 31, D, 32 e E, 33. Veja, se eu quero o próximo número depois do 23, eu tenho que explorar aqui a seguinte situação. Ele não está pedindo um número lá na frente. Então, eu preciso ver que tipo de sequência está sendo formada. Qual é o padrão lógico? Note, daqui para lá soma-se 2. De 5 para 8, mais 3. De 8 para 12, mais 4. De 12 para 17, mais 5. 17 para 23, mais 6. Então, espera-se que o próximo, eu vou pegar 23 e somar mais 7, porque o padrão foi encontrado. Sempre um a mais do que o anterior. Então, mais 7, o próximo número é o 30. Alternativa B. Então, vamos com calma. Deu uma sequência de números e pediu um número bem lá na frente, a gente encontra o padrão em blocos de sequências lógicas. Quando ele pede o próximo termo, você vai ter que pegar aqui um padrão de soma, ou de multiplicação, ou de divisão, vai aparecer essas ideias. Ele jamais iria te pedir o 2007 aqui, jamais, porque senão você tem que fazer realmente usando aí fórmulas complicadas de progressões, né, progressões de segunda ordem, que não é cobrada em concurso público, e você vai ter um trabalho muito grande de fazer um a um. Então, nesse caso, ele quer o próximo número, na pior das hipóteses, uns 3 a mais, uns 4 ou 5 a mais. Ok? Muito bem. Terceira questão, terceiro exercício. Considere a seguinte sequência: 9, 17, 33, 65, 129, interrogação, 513. Qual das alternativas substitui a interrogação apresentada na sequência? Letra A, 197, B, 257, C, 273 ou letra D, 337. Note, existe aqui também um padrão, que talvez não seja igual ao anterior. 9 para chegar em 17, mais 8. 17 para chegar em 33, mais 16. Para chegar de 33 a 65, mais 32. Olha só, tem um padrão aqui, que é o dobro. Será que aqui é 64? Perfeito, 65 com 64 é 129. Então, espera-se que aqui eu vou somar 128. Podemos garantir que vai ser isso? Ainda não. Se a gente conseguir confirmar a última, o padrão foi encontrado. Então, vamos pensar, 129 com mais 128, vou encontrar 17 vai 1, 4 em 1, 5, 257. Posso marcar? Não, ainda não. Vamos deixar aqui parcialmente essa resposta. Então, o que a gente vai confirmar agora? Será que se eu somar o dobro do anterior, que aqui é 8, o dobro 16, o dobro 32, 64, 128. Então, aqui 256. Se de fato 257 mais 256
de fato, contemplar 513, nós acertamos o problema. E, de fato, 13 vai 1, 11 vai 1, 513. Então, nesse caso, a minha sequência foi alternada, sendo que a soma de um sucessor aí é o dobro do termo que está somado ao antecessor. Sempre o dobro. Existe outra forma de pensar, por isso que é bom a gente explorar todas as ideias. Tem uma maneira mais rápida. E em sequências, você talvez encontre uma maneira mais rápida. E uma outra dica, se você demorar para descobrir o padrão, pule a questão, deixe para você voltar nela depois, senão você perde muito tempo. São questões que você precisa ter rapidez de encontrar esse padrão. Olha um outro raciocínio. Se eu pegar o 9, o dobro de 9, 18, menos 1, 17. O dobro de 17, 34, menos 1, 33. O dobro de 33, 66, menos 1, 65. O dobro de 65, 130, menos 1, 129. O dobro de 129, 258, menos 1, 257. O dobro de 257, 514, menos 1, 513. Então, você tem outros raciocínios também para fazer essa questão. Professor, e se eu encontrar um outro raciocínio e o resultado for diferente? Com certeza, esse raciocínio seu, se ele tiver um padrão lógico, essa questão é passível de concurso. Por isso que essas questões que aparecem de sequências, elas têm que ser muito bem feitas para que não dê brecha ao candidato descobrir um outro padrão lógico que também é matemático e encontre uma alternativa diferente. Essa questão é passível de concurso. Ok? Vamos fazer o quarto e o quinto exercício dessa série, obedecendo essas mesmas lógicas que a gente está trabalhando. Os termos da sequência 25, 22, 11, 33, 30, 15, 45, 42, 21, 63 são obtidos segundo um determinado padrão. De acordo com esse padrão, o 13º termo da sequência deverá ser um número. Veja, o padrão agora não é só com soma. Veja, se eu pegar aqui o 25 para o 22, é menos 3, e não um somado. Depois a gente pode pensar aqui que 22 para 11 é dividido por 2. Depois, 11 para chegar em 33, vezes 3. Pessoal, será que esse padrão será repetido ao longo da sequência? Será que vai continuar aqui menos 3? Sim. 33 para 30, menos 3. De 30 para 15, dividido por 2. 15 para 45, vezes 3. E, de novo, esse padrão vai ser confirmado. 45 menos 3, 42. Dividido por 2, 21. Vezes 3, 63. Está confirmada a sequência. Então, vamos repetir aqui os números 42, 21, 63. A sequência, menos 3 dividido por 2 vezes 3, menos 3 dividido por 2 vezes 3, tem que continuar a mesma ideia. Então, depois é menos 3, 60. Dividido por 2, 30. Vezes 3, 90. Vou melhorar aqui o número 9, e é de fato o 13º termo. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paramos aqui, 10, 11, 12, 13º. O 13º termo é 90, porque o padrão foi conhecido. E nesse caso, não é inteiro? Não. O número 90 é inteiro. É um número ímpar? Também não. É maior do que 80? Sim. É divisível por 4? 90 não é divisível por 4. Como sei? 90 dividido por 4, se você simplifica por 2, dá 45 sobre 2. Não dá exato, dá 22,5. E múltiplo de 11 não é, teria que ser o 99.
Professor, como que eu descubro isso numa questão de concurso? É fazendo bastante questões e vendo realmente o padrão lógico. Perfeito? Então tá aí uma nova maneira de apresentar uma sequência lógica. Vamos finalizar essa nossa aula com o quinto exercício, que é uma sequência atípica, não é muito cobrada em concurso, mas eu já vi umas 3 questões aí esparramadas em várias organizadoras. Consulplan, né, já cobrou esse tipo de questão, IDECAM, se não me falha a memória, Fundação Carlos Chagas. Então, essa é uma questão de um nível mais elevado, mas se você souber entender aonde surgiu a ideia, talvez quando aparecer novamente você vai lembrar. Veja, de acordo com a sequência lógica, 3, 7, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 19, o próximo termo é 20, 21, 22, 23 ou 24. Se você pegar 3 para 7, 4. Depois, mais 0. Não mudou. Depois, mais 3. Depois, mais 1. Note que você vai ficar aqui uma eternidade e o padrão não foi encontrado. Olha lá. Não foi encontrado um padrão. Está todo bagunçado. Olha o que a organizadora faz quando cobra esse tipo de questão. Ele intercala uma sequência na outra. Veja, 3, 7, 11, 15, 19, e a outra sequência é 7, 10, 13, 16, 19. Veja que uma determinada sequência está indo de 4 em 4. 11 mais 4, 15. 7 mais 4, 11. Mais 4, 19. Espera-se que 19 mais 4, 23. E essa sequência, o termo 23 é verde. E se a gente pegar a sequência de amarelo, ela aumenta de 3 em 3. Professor, na prova não vou lembrar disso. Talvez você, não vendo essa questão, nunca viu, realmente entende-se que é quase impossível você na hora de uma prova. Mas se você viu ela agora, tenho certeza, se você tentar as outras formas, você vai verificar que não conseguiu um padrão. E aí você separa, tente ver se uma está intercalada à outra. E 19 mais 3 é 22. O 22 é um número amarelo. Como ele pede o próximo termo da sequência, o próximo termo é o 23. E a gente marca nessa questão a alternativa D de dado. Ok, pessoal? Então, fizemos aqui 5 questões de sequências numéricas. Uma sequência quando ele pede lá na frente um determinado número. E aí a gente pega o padrão lógico dela sequencial de blocos. A gente tem sequências, qual é o próximo número, obedecendo uma soma, subtração, divisão, multiplicação. Ou a ideia de termos que estão em sequências intercalados. Eu nunca vi em provas de concurso 3 sequências. Eu vi sempre 2. Não é comum, mas já vi questões cobrando esse tipo de abordagem. Então, esses 5 problemas são os mais comuns em provas de sequências envolvendo números. É óbvio que você vai encontrar outras questões aí diferentes, mas tendo essas ideias. Ok? Na segunda parte, nós vamos explorar a parte de sequências com letras e palavras. Espero ter contribuído. Aguardo vocês num próximo encontro. Fiquem com Deus e ótimos estudos.